Então, vamos falar sobre vontade preceptiva e vontade decretiva de Deus, né? A vontade preceptiva de Deus, como o próprio nome vem da palavra preceito, diz respeito àquilo que o homem ele deve fazer, aquilo que Deus demanda do homem. E a vontade decretiva de Deus, ela diz respeito àquilo que Deus tenciona, tem intenção de fazer e que certamente ocorrerá. Então a vontade decretiva de Deus significa aquilo que Deus, em sua infinita vontade, soberana vontade, né, e seu bom prazer, determinou que acontecerá. E não pode acontecer diferente. De maneira que todas as coisas que acontecem, acontecem porque Deus quis. Agostinho, inclusive, falando sobre não ter sentido diferenciar a permissão, né, de determinação de Deus, de vontade de Deus, ele diz que não devemos dizer que Deus permite alguma coisa a não ser porque Ele assim quis. Ou seja, antes de acontecer qualquer coisa, Deus quis que aquilo acontecesse. A intenção que aquele evento ocorresse, ela está em Deus. Então, independente dos termos usados, Deus teve intenção que evento X ocorresse. Então essa é a vontade decretiva de Deus. A vontade preceptiva tem a ver com aquilo que Deus ele ordena que o homem faça, ok? Então nós chamamos de vontade, né? Porque Deus tem a vontade geral que todos os homens obedeçam sua lei. Só que essa vontade está em demonstrar sua glória, etc. Essa vontade que os homens obedeçam sua lei, ela tem a ver com a sua legislação. Todavia, a vontade decretiva de Deus, muitas vezes nós vemos na Bíblia, Deus determinando que homens quebrem a sua lei, usando o pecado que está neles, né? Então, não vou entrar nesse assunto, porque hoje estou falando sobre vontade decretiva e vontade preceptiva de Deus. Mas Deus, então, determina que o homem, ele decreta que o homem quebre a sua lei. A vontade preceptiva, ela diz respeito à criatura, e a vontade decretiva diz respeito a Deus. De maneira que Deus, ele, em relação ao homem, né, o homem tem dever de acordo com a vontade preceptiva de Deus. Então a vontade preceptiva de Deus diz: não assassinarás, não matarás, que o homem não deve tirar a vida de outro homem sem consentimento de Deus. Mas a vontade decretiva de Deus determina que o homem mate o outro, né? Então nós vemos isso muitas vezes nas escrituras sagradas, Deus decretando a morte, por exemplo, a morte do rei Acabe e o homem atirando uma flecha ao acaso e caindo nele. Mas nós vemos também Deus dando ordens, por exemplo, aos israelitas para matar os cananeus, né, no livro de Números. E também vemos Samuel, Deus através de Samuel ordenando que Saul matasse os amalequitas, tanto mulheres e crianças, tanto os cananeus como os amalequitas. Então essa vontade decretiva de Deus, de maneira que ao homem o preceito é que ele não deve tirar a vida sem consentimento de Deus. Então a vontade preceptiva de Deus diz respeito ao que o homem deve, e a vontade decretiva diz respeito então ao que Deus determina. Onde nós encontramos isso a primeira vez na Bíblia? Talvez a primeira menção disso nas escrituras esteja em Deuteronômio 29, onde Moisés diz: as coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos as palavras dessa lei. Então Moisés está demonstrando que as coisas reveladas pertencem a eles para que eles cumprissem, e as encobertas ao Senhor. De maneira que Deus, que a vontade decretiva de Deus, o homem não sabe até um certo ponto, né, que não esteja na revelação divina, por exemplo, o que exatamente acontecerá. Então vou dar um exemplo aqui. Estava determinado que o Messias ele iria vir ao mundo, iria morrer e ressuscitar, né? E outras coisas também que iriam acontecer enquanto ele vindo ao mundo, morria e ressuscitasse. Também estava determinado que ele iria ser traído, etc., que a ressurreição dele ocorreria no terceiro dia, etc. Só que exatamente quais eventos levariam a isso, e todos os eventos como isso aconteceria, não estava revelado. Então, de certa forma, ela é encoberta, no sentido em que você não sabe como
se aconteceria aquilo até o evento acontecer. Mesma coisa ocorre com a ascensão do anticristo, por exemplo. É certo, quem crê no anticristo escatológico, eu pessoalmente creio, que o anticristo virá, mas nós não sabemos quem ele é, nem sabemos como se dará, né? Isso, mesmo estudando a Bíblia, mesmo que a gente chegue num consenso, não, isso acontecerá por um levante político, blá, 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 independente da posição escatológica, a gente não sabe exatamente quais eventos, né, acontecerão, mas a gente sabe que isso acontecerá. Então, a vontade decretiva de Deus, ela nos é oculta, de certa maneira. Ela nos é oculta até onde Deus não nos revelou ela. E a vontade preceptiva, ela é revelada. A vontade preceptiva diz respeito àquilo como nós devemos agir de acordo com a lei de Deus, né? Então, é o nosso dever com Deus. A vontade preceptiva tem a ver com a nossa responsabilidade para com Deus e a sua lei, porque somos suas criaturas, pertencemos a Ele. Então Ele nos responsabiliza por violar a sua lei, né? Ou seus mandamentos, preceitos, ou pela nossa incredulidade, enfim, né? Se o homem não crê também é tido como, com certeza, violação da lei divina, né? De maneira que que essa vontade tem a ver com a responsabilidade humana. Alguns exemplos nas escrituras de vontade decretiva e revelada. Bom, Lutero chamava de vontade oculta e revelada, né? A vontade oculta, Lutero chamava de... a vontade que nós chamamos de decretiva, Lutero chamava de oculta, e a vontade preceptiva, Lutero chamava de revelada. No debate dele com Erasmo de Roterdã, ele usa o exemplo de Faraó em Êxodo 10, do 1 ao 3. Isso, independente de todas as coisas que aconteceram antes, esse texto demonstra algo interessantíssimo. Por exemplo, Deus fala para Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó e por meio disso iria zombar dos egípcios e ser glorificado. Então, Deus estava falando que iria endurecer o coração de Faraó. No versículo 1 e 2. No verso 3, ele ordena a Faraó, através de Moisés, que se arrependesse e se humilhasse. Veja bem, mesmo que Deus já tivesse determinado e dito para Moisés, de maneira oculta, antes dele se apresentar em Faraó, no versículo 1 e 2, em Êxodo 10, que ele deveria, que Deus iria endurecer o coração de Faraó, e iria zombar dos egípcios e iria ser glorificado nele. Diante de Faraó, Deus não diz isso. Deus diz para ele se arrepender e se humilhar. Ou seja, Deus não vê uma contradição entre uma coisa e outra. Deus não vê uma contradição. Por quê? Porque é dever de Faraó se arrepender e se humilhar. Porém, o próprio Deus tinha dito que endureceria o coração de Faraó naquela ocasião, iria endurecer. E Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó não ouviu Moisés. E a gente sabe o que aconteceu na história do Egito. Embora Deus também tenha usado a vontade oculta dele, tenha dito para Faraó no capítulo anterior, no capítulo 9, deveras para isso te hei mantido, e Paulo traduz isso para isto mesmo te levantei, ele estava demonstrando para Faraó que ele já tinha a intenção de exterminá-lo. E mesmo assim, no versículo 3, do capítulo 10, Deus diz que para Faraó se humilhar. Aí você diz, tá, mas isso é uma zombaria. Mas é justamente o que Deus fala para Moisés, no capítulo 10, no versículo 1 e 2, que Deus zombaria dos egípcios, né? Então, você não deve excluir isso das escrituras. Então, esse é o exemplo que o Lutero dá para Erasmo. A vontade decretiva e a vontade preceptiva de Deus, elas nos trazem muitos outros insights que existem na própria escritura. Por exemplo, a questão, vamos usar ali, a questão da regra dos imperativos. O que a regra dos imperativos diz? Todo imperativo na escritura, por exemplo, faça isso, faça aquilo outro, ele não diz que você tem a capacidade de fazer, ou que você irá conseguir, ou tem uma possibilidade de fazer, mas ele diz que você deve fazer. Essa regra dos imperativos é usada por Lutero, também contra Erasmo de Roterdã, e também Calvino menciona nas Institutas ela de maneira aberta. Então ele diz que aquilo que Deus ele diz para o homem fazer, não quer dizer que o homem tenha capacidade de fazer. Isso é um imperativo. O imperativo, ele não significa que o homem tem capacidade, mas sim dever. Então, quando Deus ordena que um homem, por exemplo, faça X ou Y,
Deus está dizendo para ele simplesmente que ele tem o dever de fazer e que ele deve fazer aquilo, e não que o homem tenha a capacidade de fazer. Outra coisa também, quando o texto diz, se você fazer isto, você será aceito, ou aquilo, por exemplo, em Gênesis 4, quando Deus fala com Caim, ele não está dizendo que Caim tem a capacidade de fazer, mas que a consequência de obedecer a Deus tem a recompensa, e a consequência de desobedecer a Deus tem punição. Isso não infere capacidade de maneira nenhuma. Se eu digo, Lutero fala sobre uma pessoa com um braço amarrado, vou usar um outro exemplo. Lutero usa o exemplo de uma pessoa com o braço amarrado, e Deus diz para ele estender as duas mãos, ou ele segurar a arma com a mão direita, mas ele não consegue, ele só segura com a esquerda. Então eu pego esse cara que ele não tem a mão direita e eu digo para ele, se você segurar a espada com a mão direita, ele não tem a mão direita, ok? Ou a mão direita dele é inábil. Se você segurar a espada com a mão direita e me golpear, eu então vou te dar 100 mil reais. E o cara não consegue fazer isso, mas a minha recompensa é verdadeira. Se ele conseguisse fazer, eu iria dar para ele 100 mil reais. Então, dizer que Deus iria recompensar ou retribuir alguém por fazer algo, não implica que a pessoa tenha capacidade ainda. Essa é a regra dos imperativos, é uma regra gramatical básica. Então, implica que sim, se a pessoa fizesse, ela iria ser recompensada. Paulo fala sobre ela de maneira implicativa lá em Romanos no capítulo 3, quando ele diz que a lei foi dada não para que o homem cumprisse ela, mas para que a boca de todo homem ficasse tapada, né? E todos ficassem sujeitos ao juízo de Deus. Romanos 3, 18, 19, Paulo vai falar isso, que a lei não foi dada para que o homem conseguisse cumprir de maneira nenhuma. Então todas as regras e as ordenanças bíblicas, elas não implicam capacidade do homem, né? Que ele tenha a capacidade de fazer por si, né? Mas que ele tem o dever de fazer. Então, como funciona? Então Deus, ele ordena, por exemplo, que todos os homens creiam e se arrependam, né? Creiam em Cristo e se arrependam. Mas essa ordenança não implica que os homens eles tenham a capacidade de fazer. Isso está ligado com aquilo que nós vimos da vontade decretiva e preceptiva de Deus. Porque o preceito, quando é expresso na Bíblia, por exemplo, uma ordenança para a pessoa se arrepender, ou que Deus iria ser misericordioso com uma pessoa caso se arrependesse, está ligado com a regra dos imperativos, entende? Isso também está ligado com a doutrina da justificação pela fé. Pois se fosse possível que por um imperativo uma pessoa pudesse cumprir ou tivesse a capacidade de obedecer, então não haveria justificação pela fé, pois os homens poderiam obedecer os imperativos do Antigo Testamento, o que é um absurdo, né? Pois ninguém consegue cumprir a lei e ninguém consegue, e a lei foi dada para tapar a boca do homem. Então a consequência lógica desse ensino é a justificação pela fé. Então você pode ver que está tudo interligado, uma coisa na outra. Nós podemos ver também, juntamente com isso, da regra dos imperativos, da vontade decretiva e preceptiva de Deus, algumas coisas nos escritos de Agostinho, citados nas Institutas por João Calvino. Tá? Então, eu tentei ser breve, graça e paz, espero que esse vídeo seja útil. Amém?